Olha, escolher a especialidade médica, essa é talvez a decisão mais pesada na carreira de um médico. É algo que define não só o dia a dia no trabalho, mas de verdade toda a sua trajetória de vida profissional. E essa frase aí, ela resume bem a filosofia do Solon Maia. Ele é um médico com 18 anos de estrada que, de tanto observar o mercado, acabou criando uma espécie de guia estratégico para ajudar nessa decisão. Bora entender como isso funciona na prática. Então, ao longo desta análise, a gente vai desvendar sete perguntas decisivas que servem como uma estrutura, um esqueleto mesmo, para fazer essa escolha tão crucial. Vamos começar pela primeira parte, autonomia e reputação. O foco aqui é entender como se constrói uma identidade profissional que seja sólida, que seja independente. E a primeira pergunta já chega com os dois pés na porta. Ela expõe uma diferença, assim, fundamental. A escolha entre seguir um caminho como funcionário ou ser o dono do próprio destino profissional. Vamos parar para pensar nisso. O mercado está cada vez mais cheio, né? Ser funcionário significa que, no fim do dia, alguém tem o poder de acabar com aquele vínculo. A segurança de verdade vem de ser dono do próprio caminho, de não depender de ninguém para poder trabalhar. Agora, a segunda pergunta. Ela questiona uma coisa bem importante. Onde é que o valor do trabalho está sendo investido? Um bom atendimento, um bom procedimento, isso constrói a reputação de quem está ali, na linha de frente, ou a reputação de quem emprega? O ponto aqui é o risco no longo prazo. Pensa só, um profissional pode passar 10, 15 anos num serviço e todo o reconhecimento pelo trabalho excelente vai para a instituição. Se um dia essa pessoa sai de lá, ela corre o risco de sair como uma completa anônima, sem ter construído nada sólido para si mesma. Essa pergunta toda sobre diferenciação. Como é que se escapa daquela armadilha de ser só mais um médico no meio de tantos outros? O poder de verdade está em se tornar tão bom em alguma coisa que as pessoas procurem por aquele profissional especificamente. Quando alguém vira uma referência, não é mais uma commodity, entende? O valor percebido dispara porque é aquele especialista que está ali. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade para chegar nesse nível, entra agora em medcube.com.br, baixa o app que aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, depois de falar da importância da identidade profissional, a segunda parte do nosso guia foca no modelo de negócio. As próximas perguntas são sobre as decisões mais práticas, aquelas que vão moldar o dia a dia da carreira. Aqui, a gente tem uma escolha estratégica entre dois modelos. Um que a gente pode chamar de transacional, que é focado em resolver um problema e pronto, e outro relacional, que é baseado em construir um vínculo duradouro com o paciente. Pensa bem, construir uma base de pacientes que confiam no trabalho, que são fiéis, isso cria uma barreira enorme contra a concorrência. A agenda do profissional acaba se retroalimentando e isso traz uma segurança, uma previsibilidade, sem aquela necessidade de ficar correndo atrás de paciente novo o tempo todo. Essa pergunta aqui é crítica, ela fala sobre independência financeira, sobre a possibilidade de se libertar de intermediários como o SUS e os planos de saúde. Imagina que frustrante, passar uma vida profissional inteira tendo o valor do seu trabalho definido por terceiros. A verdadeira autonomia, ela vem da capacidade de precificar o próprio serviço, numa relação direta entre o profissional e o paciente. E agora, na nossa última sessão, vamos olhar lá na frente. O tema é o potencial de renda e o futuro, ou seja, analisar o lado financeiro e o impacto, que é inevitável, da tecnologia na carreira. É fundamental olhar para além do salário médio. A gente precisa considerar o potencial máximo de ganhos que uma determinada área pode oferecer. A grande virada de chave está aqui. Algumas especialidades têm um teto de renda bem claro, sabe? A maioria dos profissionais ganha valores parecidos. Já outras não têm teto. Isso permite um crescimento financeiro exponencial para quem consegue se destacar. E para fechar a última pergunta, já com um pé no futuro, como é que a inteligência artificial pode, de fato, remodelar o valor e a prática de uma especialidade? Olha, a IA provavelmente não vai substituir os médicos, mas que ela vai impactar certas áreas? Ah, isso vai. É preciso pensar, será que essa tecnologia vai aumentar tanto a produtividade a ponto de precisarmos de menos especialistas? E mais, será que ela poderia nivelar o jogo, fazendo um recém-formado atuar no mesmo nível de um expert? Se a resposta for sim, o valor de anos de experiência naquela área pode cair. Especialidades que dependem mais de reconhecer padrões do que de habilidades manuais super complexas talvez sejam as mais vulneráveis.
Pronto, chegamos ao final da nossa análise. Agora, vamos juntar todos esses 7 pontos num framework bem prático, um verdadeiro checklist estratégico. Então, o checklist final fica assim. Primeiro, avaliar a vulnerabilidade do emprego, a história do ser demissível. Depois, entender se a reputação que se constrói é pessoal ou da instituição. Questionar se dá para virar uma referência. Analisar o tipo de relação com o paciente, se é pontual ou duradoura. Medir a independência financeira de convênios e do SUS. E, por fim, projetar o teto de ganhos e o impacto da IA. Essa estrutura para uma decisão muito mais consciente. A mensagem principal é essa, no fim das contas. Essas perguntas que parecem tão simples, na verdade, são uma lente estratégica super poderosa para fazer uma escolha melhor, mais bem informada, uma escolha para o resto da vida profissional. E, para terminar, fica aqui uma reflexão. Ao olhar para essas perguntas, qual delas mexe mais com as escolhas que estão sendo consideradas? Qual ponto acende o maior alerta ou provoca maior reconsideração? É um exercício que, com certeza, vale a pena fazer.